que tu trouxe aqui para nós, né? Que é essa descoberta, né? Tipo, essa relação. Não dá para explicar o domínio, o monopólio fundiário no Brasil a partir de instituições portuguesas. Por quê? Só porque ela entende como é que tu levanta essa, como é que tu está levantando essa lebre a partir das tuas propostas de pesquisa daqui para frente, que é essa, né? Nem capitanias, nem e aí também um caráter, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse teu texto foi o negócio da própria desobediência das classes dominantes. Que é isso que eu acho que também nos aproxima mais dos fenômenos que acontecem no Brasil contemporaneamente. Porque quem não cumpre a lei no Brasil, sejamos bem honestos, é a classe dominante. Né? Tá, eu vou começar então desse ponto. Esse ponto é a conclusão já desse artigo, né? Que eu acho que enfim, eu acho que acho relevante aqui para os trabalhos que todas e todos vão empreender em termos de trabalho de campo, né, de sensibilidade que a gente tem que ter para a agência, né, para além daquilo que a gente já sabe, né, em termos estruturais. Então, assim, nesse trabalho aqui, efetivamente, né, desse artigo, com essas preocupações, então, né, que eu mostrei para vocês agora, dessas teóricas e dessa discussão mais ampla, o que eu fiz na prática, né? Eu peguei duas instituições proprietárias trazidas pelos portugueses, a Capitania e a Sesmaria, né? E eu fiz uma análise histórica, né, de como que essas duas instituições, né, embora sejam poderosas, embora tenham sido trazidas pelos colonizadores que efetivamente queriam, né, que elas funcionassem e tal, elas não funcionaram conforme o previsto, né, pelo colonizador, né, e graças a uma série de elementos, né, onde um deles importante é a desobediência, né, e aí eu vou falar de desobediência civil, mas no caso é só porque eu quero falar da sociedade civil, né, da desobediência contra uma norma do Estado. Essa desobediência, tanto dos grupos dominantes, né, quanto dos dominados, fez com que, né, esse projeto do colonizador se efetivasse de maneiras diferentes, né? Tivesse graus diferentes de efetividade em termos de estrutura histórica. E algumas coisas, inclusive, que existem na nossa estrutura agrária, a gente pode dizer, inclusive, que não foram graças às instituições portuguesas, que foram efeito de outras ações de outros agentes, né? Então, é um pouco isso, né, que eu queria mostrar aqui, analisando tecnicamente as capitanias hereditárias e as sesmarias, né. Bem, tem um elemento importante, né, que eu acho que vale a pena aqui também para discussão, né, o fato da gente associar na prática, né, tanto capitania quanto sesmaria ao latifúndio, né? É o germe da grande propriedade, né? Foram implantados e dali se gerou a grande propriedade no Brasil, né? E aí eu tento provar pela lei, pela história que esse não era o projeto inicial de nenhuma dessas duas leis, né? E que se o resultado foi esse, foi um resultado muito mais contra a lei do que um resultado da implementação da lei. Acho que isso é uma discussão bem interessante, né? Então, no caso das sesmarias, né? Então, as sesmarias, elas têm elas são feitas para garantir o cultivo, para facilitar a vida do pequeno produtor, elas têm uma limitação de tamanho, pela lei, desde a lei do século XIV, mas na legislação portuguesa no Brasil, nas ordenações, elas vão ter limitações de tamanho, quer dizer, assim, o objetivo da lei de Sesmaria não era de nenhuma forma criar o latifúndio, né? E por se move, né? E ele foi criado, né? Quer dizer, e ele foi criado, portanto, na desobediência, digamos assim, né? Da fiscalização, da legislação de Sesmarias, né? Então, isso é um elemento importante. Um outro elemento que eu considero importante para a gente entender a história do Brasil, né? Entender, inclusive,
questões políticas contemporâneas, né? É o fato da colonização ter sido feita a partir de um processo de assenhoreamento ou de criação de senhorios, né, nas terras da colônia. E aí eu acho que esse conceito é um conceito que eu considero relevante, eu acho que ele tem implicações políticas super importantes, sobretudo para a elite agrária brasileira. Então eu vou me dar o direito aqui de fazer uma breve explicação aqui para vocês, né? O senhorio foi uma instituição criada em Portugal, né? No momento da Guerra de Reconquista, né? Da guerra contra os mouros, né? Pelo território da Península Ibérica, que é uma guerra que começa no século XII e termina no século XV, né? E aí, nesse período, né? Os portugueses vão ganhando os mouros, né? E voltando, então, a serem os donos, né? Da Península Ibérica. E para fazer essa guerra, o rei de Portugal, Portugal é um reino muito pobre, né? Portugal, na verdade, é um cara que, né, da família lá da Espanha que diz, não, agora eu quero ter um reino só para mim, né? E aí que então é meio que um rompante, né, de um filho mimado, né? Mas não é um governo que se estrutura enquanto estrutura mesmo de governo, né? Polícia, tal. Então é um cara que vai lá com a família dele dizendo, não, agora eu sou o rei, né? E ele, absolutamente sem nenhum recurso, né? Ele vai jogar com essa coisa do senhorio, que seria o quê? Ó, vocês ganham essa guerra, e aí, quando vocês ganharem, vocês viram senhores das terras que vocês libertaram dos mouros, né? Vocês fazem a guerra ali, expulsam os mouros, e eu proclamo vocês, naqueles contratos de senhorio e vassalagem que vocês já devem ter visto nas aulas de Idade Média, né? Eu proclamo vocês senhores desse determinado condado aqui, né? E aí, o que vocês ganham sendo senhores? Vocês ganham reconhecimento da população local, né? De que vocês são os mais poderosos daqui, isso na época é o mais importante, né? O reconhecimento local entre os pares, e vocês vão ganhar também algumas coisas que seriam minhas, seriam prerrogativas do rei, né? Alguns impostos que eu ia cobrar, vocês passam a cobrar e vocês ficam com esses impostos, né? Alguns direitos que seriam direitos do rei passam a ser os direitos desses senhores desses locais, né? Então, é assim que o rei de Portugal vai jogar com a formação dos senhorios, né? Ele precisa desses recursos humanos, financeiros, né, de população, e aí, em troca, ele dá uma parte do poder dele. E aí, por isso que a gente chama, o senhorio é uma delegação, é uma donataria de um poder real, e aí é real com letra maiúscula, no sentido de real do rei, né? Não é real de realidade, é real de rei, né? Então, os senhorios são essa instituição criada pelos portugueses, que é de delegar os poderes do rei, as prerrogativas do rei num determinado espaço. E aí, portanto, né, a monarquia ibérica faz isso desde o século XII, está mega super acostumada, é a maneira pela qual a monarquia ibérica funciona, né, porque ela não tem funcionários, né? Ela não tem serviço público, né? Ela tem esses particulares que vão sendo presenteados na medida que executam serviços, que ganham guerras e tal. E aí, o que acontece quando né, grandes navegações, descoberta da América, Tratado de Tordesilhas, e aí, enfim, eu me vejo à frente de um continente inteiro, né? E eu não tenho absolutamente nada, né? Eu não tenho nem, né, alguém para varrer aqui a minha varanda. E aí, o que os portugueses fazem? O que a monarquia portuguesa faz diante dos desafios da colonização de um continente dezenas de vezes maior do que o próprio território de Portugal, né? Para o qual eu já não tinha recursos de gerir? Eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão aplicar essa prática que eles já tinham, que vai para lá, faz alguma coisa, e se você conseguir alguma coisa, você vem aqui e me diz, e eu te dou um poderzinho que seria um poderzinho meu em troca, né? E aí é assim que é feita a propaganda da colonização. Chega lá,
mata os índios, né? Expulsa os estrangeiros, caso eles estejam lá, constrói um forte, uma marca ali da colonização portuguesa, bota uma cruz, reza uma missa, né? Diz para mim que você fez isso, escreve uma carta e, em troca, eu te dou poder para você ter o monopólio do açúcar, para você ter determinadas rendas naquela região ali. Né? Então, é isso que é o sistema de capitanias donatarias. Né? É meio que a forma que os portugueses já conheciam, né? de fazer as coisas acontecerem, de vencer guerras, por exemplo, né? de se afirmar, né, como vencedores num determinado território, que é feita pela delegação de poderes reais, né, sobretudo de impostos, que na colônia tem um caráter um pouco diferente, né, porque na colônia você não tem um campesinato consolidado que paga imposto todo ano direitinho, né? Na colônia você tem que consolidar a produção, os impostos e quem vai ter que pagar esses impostos, né? Então você tem, na verdade, impostos sobre a produção, né? Sobretudo a produção de açúcar, né? Sobre a navegação, né? O fato de você ter que levar esses produtos, né? Além mar para vender na Europa, e sobre as pessoas no sentido da possibilidade de escravizá-las. Né? Então, as pessoas elas não pagam impostos, elas pagam com a própria vida, né? O fato de terem sido vencidas, né? Colonizadas. Então, a escravidão, né? A possibilidade de escravizar pessoas também é uma prerrogativa senhorial, né? Para os vencedores dessa guerra, né? Da disputa desses territórios, né? A liberdade aí das pessoas está em jogo, tanto dos índios quanto dos africanos, né? E aí, então era isso, né? Eu não quero criar fazendeiros, eu não estou exatamente pensando em latifúndio. Eu estou tentando, quando eu distribuo capitanias, eu estou tentando fazer essa colonização ter um pouquinho de colonizadores lá fazendo alguma coisa em nome do rei, do jeito que eu conheço, né? E aí, o que eu friso nesse texto, né? O improviso, a falta de recurso, a falta de planejamento, a falta de ferramentas desse governo português para gerir as colônias, né? As ferramentas eram precárias, improvisadas, inadaptadas ao contexto colonial, né? Quer dizer, era tudo ali um grande improviso. E aí o Espanha fala isso, o José Serrão vai falar isso também. O governo colonial é um grande improviso português, né? A gente não pode entender Portugal como a metrópole colonizadora, né? Os grandes, né, descobridores, até foram, né, navegadores, nesse sentido, acho que a gente pode até dar algum mérito para os navegadores, mas depois disso não teve mais nada, né? Teve um conjunto de decisões baseadas em problemas que eram apresentados, que eles iam dando as respostas bem imediatas, assim, e isso, é claro, né, a gente usa muito para fazer piada, né, para fazer piada dos portugueses, né? Eu estou lembrando do filme vocês devem ter visto, né, antigo já, da Carla Camurati, da Carlota Joaquina, e a gente acaba fazendo piada, né, desses reis, né, sobretudo desse último rei, o Dom João VI, né, marido da Carlota Joaquina, mas assim, essa piada ela tem ali um fundinho de verdade, que é esse improviso, né, em relação às políticas coloniais, né, em relação ao que vai valer. E é o fato deles estarem muito pouco preocupados em serem muito obedecidos, assim, né? E aí, assim, comparando, a gente tem... Quem que eu posso fazer uma boa comparação, né, para fazer a diferença? A gente pode fazer a comparação com o absolutismo francês, com o Rei Sol da França, com Luís XIV, né? Se a gente pensa aí o absolutismo francês do século XVII e XVIII e pensa o absolutismo português, a gente fica assim, é uma comparação que dá para fazer muita piada, né? Em termos de efetividade do poder desses reis,
né? Então, assim, quando a gente tem o Rei Sol, né, o Luís XIV, que está ganhando guerra no mundo todo, está mandando, está construindo cortes, está mandando e desmandando, está fazendo esse poder ser conhecido no mundo todo e tal, a gente não tem nada parecido em Portugal nesse período. E olha que Portugal tinha colônias muito maiores, territorialmente falando, né, do que a França. Mas a efetividade do poder do colonizador era muito diversa, né? E aí as capitanias elas vão ter um resultado diferente. Na verdade, as capitanias não vão dar certo, né? É a primeira instituição proprietária que não dá certo. Elas vão sendo abandonadas, né, pelos seus capitães donatários, e aí o rei vai ter que dar um jeito, aí envia lá um governador, um ouvidor, tenta consertar assim, né, alguma coisa. E aí, mas o sistema de capitanias hereditárias, que devia criar um corpo de funcionários, administradores, né, do rei na colônia, né, não dá certo, né? Elas vão sendo abandonadas e vão sendo, né, tendo que ser geridas de outra forma. Elemento importante da política portuguesa: o fato das coisas que não darem certo não deixarem de existir. Isso é um elemento importante, porque isso cria uma falsa impressão de que elas dão certo, porque elas continuam existindo na lei. Então, as capitanias e donatarias continuam a ser dadas no Brasil até terminar as terras disponíveis. E aí vocês viram o mapinha ali, um mapinha que eu botei, que é um mapinha clássico, né, das capitanias hereditárias, que a gente tem em todo o livro de história tradicional, né? Elas ocupam em fatias, né, em faixas, todo o território que seria o território português pelo Tratado de Tordesilhas, né? Mas isso aí é uma ficção. É uma ficção que existe na lei, mas que não tem efetividade na prática, ou que teve muito pouca efetividade na prática, né? E se a gente vê só o funcionamento da lei, a gente tem a impressão que está funcionando. Está sendo dada, está sendo redada, tem lá os contratos e tal, né? Por isso a relevância da gente não se prender no texto da lei, né? Não se prender no documento escrito, não se prender só na voz do colonizador, né? Na voz do governo, naquilo que diz o regulamento. A gente tem que sair, né, dessa gaiolinha, né, institucional, legal, jurídica, governamental, e ir para o campo para ver o que está acontecendo na prática. Né? Na prática, pode estar rolando uma coisa muito diferente do que aquela que está prevista na lei. Né? E essa é um pouco a lição que a gente aprende. A mesma coisa, quer dizer, da capitania que não deu certo e da sesmaria. Né? As sesmarias tinham um tamanho definido, era só terra para produção agrícola, o cara tinha que atestar o cultivo, enfim, era uma concessão de posses de terra para incentivar o cultivo na colônia. Gerou o grande latifúndio improdutivo? Gerou, mas isso não era exatamente a vontade do que estava escrito na lei de Sesmaria. E, bem ou mal, nos primeiros 2 séculos de colonização, no século XVI e XVII, a coroa portuguesa, inclusive, tentou controlar o poder dos sesmeiros. Mas o poder dos sesmeiros era menor do que o poder da colônia. Eles conseguiram desobedecer, né, as limitações impostas pela legislação de sesmaria. Eles não pagavam imposto, eles não demarcavam a sesmaria, eles não se contentavam com aquelas 3 léguas quadradas, eles não pediam as coisas, não faziam o processo administrativo correto para pedir a sesmaria para o governador, eles iam lá, se apossavam, e aí depois iam ver se legalizavam aquilo ou não, né? Enfim, os homens poderosos, né, que tinham interesse de se transformar em homens poderosos no Brasil, eles foram usando a lei de maneira instrumental, que é assim, eu vou usar quando me convém e quando não me convém eu esqueço que ela existe. E eu vou agindo da maneira que me convém, né? E aí eles se criaram. E aí um conceito importante que a gente está usando agora, né, é o conceito de senhorio colonial, né? O senhorio não existe no Brasil nesses termos, né, como ele existia em Portugal, mas os caras vão se fazer senhores, né? Eles vão se fazer obedecer, se fazer respeitar, e eles vão angariar um poder, viram esses potentados locais, né?
famílias mega poderosas. Esse poder foi outorgado pela coroa portuguesa? Não. Esse poder estava na Carta de Sesmaria? Não. Esse poder que esses caras vão tendo, ele vai se construindo na vida deles, na prática social deles, né? Na intimidação, na violência, na desobediência, no apossamento, na escravidão, na cobrança de impostos que eles não podiam cobrar para si e cobravam, e se você não pagasse, você morria. Né? E aí, assim, por toda uma questão de uma violência cotidiana, né, que estava para além do texto da lei. Né? E aí, assim, a gente tem um trabalho muito interessante no Nordeste. Eu estou pensando na professora Carmen Alvear, que é professora da UFRN, trabalha com isso, né, com senhorios coloniais e com várias outras né, pessoas que estão ali ao redor dela. Tem um trabalho importante da Célia Nonata, em Minas Gerais, também, né? E todos esses são trabalhos, estudos de caso, que vão mostrar como que essa classe poderosa brasileira, né? Não tem Brasil, né? Estou usando aí para facilitar. Luso brasileira. Na verdade, é portuguesa nessa época, né? Porque é uma colônia, né? Mas como que eles vão ultrapassando e desobedecendo e desconsiderando as limitações legais quando isso não convém, né? E aí vão criando outras estruturas de poder, econômicas, fundiárias, que são as que existem no Brasil hoje, né? Muito graças a essas pessoas e não propriamente às instituições, ao desejo do colonizador, né? Não sei se isso te contempla, Débora, era isso que você queria que eu falasse? Sim, eu acho importante a gente frisar isso, né? Até um pouco para a gente... A questão de que, assim, é muito fácil culpar os outros, entendeu? O difícil é a gente assumir historicamente a responsabilidade, né? Do que pois tem. Assim, eu sei que vocês não são, acho que não tem historiadores aqui, né? Enfim, vocês são de uma outra área, mas na nossa área, essa discussão, ela gera um efeito, que é esse efeito que a Débora acabou de resumir. Em quem que eu boto a culpa? Né? O Brasil é desigual, concentrado, latifundiário, mentalidade escravista. É culpa de quem? Né? Isso foi uma tarefa da história, né? Da história oficial durante séculos, né? Botar a culpa em alguém, né? Historicamente falando. E aí, as escolas tradicionais, né? Não a mais tradicional é inclusive amiga de Portugal, né? Porque aí tem toda uma continuidade com o Vermont. Mas, assim, por exemplo, a escola da USP, que é muito famosa, né? A gente fala do antigo sistema colonial, do Fernando Novaes e tal, são textos muito famosos, é uma escola bastante forte, né? Mas a teoria do antigo sistema colonial, né, preconizada pela USP e até hoje defendida, né, pelos historiadores e professores de história da USP, ela bota a culpa no colonizador. Né? Ela acredita que houve ali um pacto colonial, que a metrópole mandou na colônia, que a metrópole queria que fosse desse jeito e ficou desse jeito. Ela tem uma visão bem mais próxima dessa dos economistas. Né? Tem um modelo econômico, esse modelo econômico baseado na escravidão, no latifúndio, no monopólio, ele foi dominante, ele impera por causa do pacto colonial, né? da pressão e dos mecanismos de poder, de imposição que a metrópole tem sobre a colônia. Tá? Então, essa escola existe, tá, pessoal? E ela é, inclusive, fortíssima, e tem muita gente que concorda no todo ou em parte com essas teses. Tá? Então, eu não vou ser desleal para vocês e desonesta, né, de dizer que isso é uma ideia presente, poderosa e tal. A Escola do Rio, né, sobretudo a partir dos anos 80, a gente chama de Escola do Rio, é um conjunto de historiadores, né, que vai produzindo um pouco em contraposição às teses da USP. Né? Enfim, tem muita coisa, obviamente, que as teses da USP estão corretas e tal, mas tem um conjunto de trabalhos produzidos no Rio de Janeiro que vão
que vão matizar essa culpa e esse poder todo que se atribuiu à colonização portuguesa. É nesse debate que eu me insiro, né? Eu me insiro um pouco nessa escola do Rio, né? E aí, assim, ver o papel das elites locais, dos homens poderosos locais, né, locais que eu digo na colônia, né, e como que eles vão efetivamente, né, desobedecendo e construindo outras estruturas de poder, que não são aquelas estruturas de poder delegadas pela metrópole, né, hoje é uma tarefa importante da história do Brasil colonial, né, e assim, a gente cada vez mais está descobrindo essas pessoas, né, essa desobediência, essas pessoas. É claro que isso a gente ainda está falando, e aí é uma limitação, né, muito de uma classe dominante, né, uma desobediência não no sentido de uma resistência popular, né, a gente está falando da desobediência dos ricos, né, os ricos e poderosos querendo ser mais ricos e poderosos e, para isso, desobedecendo as leis e as limitações impostas pelo governo de Portugal, né, é disso que a Escola do Rio fala. Mas a gente pode continuar essa reflexão saindo dessa história política, indo para uma história social, vista de baixo, para uma história da resistência, né? E se os ricos podiam desobedecer e fazer outras coisas, né? Em que medida os pobres também não podem, ou pelo menos não tentam, ou efetivamente também conseguem, né? Desobedecer e fazer outras coisas, né, para além do que está previsto na legislação colonial. Né? Então, essa é a motivação hoje de uma história vista de baixo, né? Uma história vista de baixo da colonização portuguesa. A colonização existe como desejo, as leis existem como desejo, como projeto, mas na prática a gente tem que fazer nossos estudos locais para ver o que ficou valendo ou não. Né? É isso. O Jefferson levantou a mão. Quer falar? Tá aberto o microfone. Alô? Não estamos ouvindo. Jefferson? Bom, enquanto ele não falar, então eu quero dizer uma coisa que me suscita muito claramente. Em parte, né, assim, essa escola do Rio, ela tem uma importância muito grande, assim, até tenho que te confessar, viu, eu vim fazer doutorado aqui no Rio porque eu não queria ficar na USP, né, minha cara. Eu já estava meio contaminada pela historiografia, pela visão, lendo algumas coisas do Rio de Janeiro, e eu achei que tinha uma mina de ouro mais no Rio de Janeiro do que propriamente em São Paulo. Quer falar? Creio que está com problema no fone, pois estou falando. Não estamos te escutando. Não estamos escutando. Sai e volta. Ver se funciona. Mas porque a dificuldade, por exemplo, da implementação da Constituição de 88, porque ela realmente ela esvazia uma série ela cria possibilidades, né? Em relação à questão agrária, e que não são propriamente obedecidas, né? Até hoje, né? Verdade, já disse. E nem pelo Estado, propriamente, né? O próprio Estado, né? Ele não porque quem é o Estado, né? O Estado também não é uma entidade pombagira. Aí eles querem reformar a Constituição, né? Não, mas é isso. Quem é o Estado? Quem faz parte? Quem é o Estado, né? Um conjunto de interesses conseguiu botar as leis bastante avançadas na Constituição de 88, mas esse conjunto de interesses já se esvaiu. Essas pessoas não estão mais lá, né? Agora a gente tem outros interesses, né? E os interesses que estão na nova república, né? Desde Alô? Então... Olá, conseguimos ouvi-lo, Jefferson. Alô? Mas agora tu apagou o microfone. Não, apaguei porque era um teste. Não vi que você estava falando. Então, gente, é isso. Gratidão, né? Por mais uma aula aí, as reflexões partilhadas pela professora. Eu lembro um pouco do texto, na época que li, né, para a aula antes, fiquei também me perguntando muito sobre essa questão contemporânea. Não tem como a gente não associar, né? De como a elite ela infringe o tempo inteiro, né, o Estado,
né, as leis, as normas que estão colocadas, né? E aí faz isso de diversas formas, infligindo diretamente, né? Alterando aí por meio também do voto, né? A pressão para que não se mude aí o quadro do Congresso, essas coisas, mas constantemente também desobedecem as próprias leis que estão instituídas. Então, nos parece uma constante, né? E nesse período colonial, isso era mesmo, passava, né? Como a professora colocava lá no texto, né? Trazendo esses relatos, e além de um conjunto de enganações também, né? Quando se queria, por exemplo, fazer uma redução indígena, né? Como no nosso território aqui, foi muito comum disparar, você vê documentações dizendo, não, eles estão para justificar, puxar aquela guerra justa, né? E dizendo que estava sendo atacado. E com aquilo recebia recursos ou recebia liberações para poder avançar no território, na realidade, né? E aí usava essas justificativas de estar sendo atacado, né? Tem até um discurso aqui forte que aí historiadores de Ilhéus, lembro quando estava fazendo a leitura, me lembrou do professor Marcelo Henrique Dias, né? Tem um texto que eles fazem da UESC, alguns historiadores dali, não me recordo bem o nome do livro, mas ele debate, né? Ele se debruça sobre esse contexto colonial, e tem um capítulo que ele fala, né? Do mito da devastação a Imoré, né? Que era colocado assim como os grandes devastadores da capitania hereditária de Ilhéus, né? E que o uso disso fez com que agariasse muito recurso e muita autorização para poder entrar litoral adentro, porque no caso desse território da gente está um pouquinho mais apartado do litoral, mesmo estando em municípios aqui costeiros. Mas, enfim, e não tem como não comentar sobre isso que vocês estavam trazendo, da desobediência, como o Luiz Gama falava, né? Praticamente uma legítima defesa, né? Dos povos eles fazerem essa desobediência. É uma legítima defesa. E o pior de tudo, Pro, é que hoje a legítima defesa é com a Constituição na mão, fazendo, por exemplo, quando a gente parte para uma retomada, para uma autodemarcação, né, é usar a Constituição de algo que está ali, que deveria ser cumprido, não se cumpre, e assim como também os movimentos de luta pela terra, né, pela reforma agrária e tal, se movimenta com a lei na mão, e mesmo assim ainda temos que lidar com nossa elite cínica, né, e o setor, sobretudo do governo, bancada da Bíblia, da bala, do boi, né? Que estão lá e que tem esse cinismo de não cumprirem a legislação. Gratidão aí. Te apresenta, porque a Manuela não sabe de onde você é. Nós sabemos, né? Tá. Então, sou do Baixo Sul da Bahia aqui, da aldeia de São Fidélis, no território guerém, aqui em Valença. Uau! Que legal, Jefferson. Que grande prazer conhecê-lo, viu? Tomara aí que poder ajudar aí na luta de vocês. Fico muito honrada. Prazer mesmo em conhecê-lo. O Jefferson e a Débora trouxeram essa puxaram, né? Eu tenho que fazer isso toda hora, né? Tentar fazer essa ligação entre esses nossos trabalhos mais de história, né, mais distante, e as questões contemporâneas, né? E aí vocês me ajudam a fazer isso também, né? Quando fazem esses links, né? E aí, assim, quando o Jefferson está falando que hoje, né? Hoje os apropriadores, né? Os invasores de terra fazem isso com a Constituição na mão, né? E a gente sabe, porque a Constituição também prevê direitos de demarcação para as terras indígenas, para as terras tradicionalmente ocupadas. O que essa frase, que parece paradoxal, indica? Indica que a Constituição sozinha não faz nada. Indica que a Constituição, enquanto conjunto de leis, ela está morta. Ela depende, para se efetivar, de quem vai operá-la, com que interesses vai operá-la, e a pessoa tira a parte da lei que lhe interessa.
né? Então, essa discussão sobre a Constituição, ela casa com essa discussão que eu estou tentando trazer para vocês sobre as instituições, né? O que são as instituições, qual é o poder real das instituições, muito em diálogo, né, com esse debate dos modelos econômicos, da economia e tal, do que ela acha que são as instituições que ditam ou não o desenvolvimento, né? A Constituição de 88 pode ser lida como uma instituição, no sentido econômico da nova escola econômica, né? É um conjunto de regras que tem que valer para vários campos, né? Inclusive a questão do território, da demarcação, da propriedade da terra e tal. Ela devia, mas ela devia fazer valer, mas ela na prática faz valer? Não. E aí todo mundo aqui sabe que não. Inclusive, na prática, a gente consegue fazer valer interesses contrários ao que estão na Constituição, o que seria um enorme paradoxo em termos de Estado democrático de direito, né? Que a gente tivesse outros interesses valendo que não são aqueles da Constituição do Estado democrático de direito. Mas é um paradoxo da vida real, né? Na vida real, agentes reais, grupos de interesse reais, pessoas, homens e mulheres reais, né, com seus interesses específicos, operam, né, usam as instituições de maneira estratégica, né? Esquecem uma parte, usam outra, às vezes não usam nada, né? Então é isso que a gente vê, inclusive, né, desde a legislação colonial, inclusive com a Constituição de 88. Eu acho que o raciocínio é um pouco o mesmo, né? Então a gente não pode dizer. E aí, qual seria o resultado disso em termos de trabalhos concretos, né? A gente não pode dizer assim, as terras indígenas no Brasil estão protegidas porque a Constituição, no artigo tal, blá, 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 diz que está. A Constituição diz que o protocolo de demarcação é esse. E aí tem gente que faz isso. Esses trabalhos existem, tá, pessoal? As pessoas vão dar conta de uma determinada realidade, de um determinado problema, a partir das leis que existem sobre eles. E, cara, no Brasil, eu diria que no mundo todo, mas no Brasil em particular, né, a lei é uma grande ficção. A lei é uma grande ficção, até as melhores leis, até as mais poderosas, importantes e tal. Então, assim, você vai ter que ver. Você quer fazer um trabalho, por exemplo, sobre demarcação de terras indígenas no Brasil? Você vai ter que ir em cada uma. E vai ter que ir lá localmente ver qual foi o conjunto de forças que possibilitou ou que impediu que aquela terra fosse demarcada ou não, né? Quer dizer, qual é o resultado do conflito histórico de demarcação? Ele varia de lugar para lugar, com forças diferentes, mesmo estando previsto na Constituição, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio, enquanto militantes dessas causas, mas também enquanto pesquisadores, é justamente fazer esses trabalhos de campo e desvendar os mecanismos que tornam possível ou que impossibilitam, né, a efetivação, né, das coisas que a gente acha que deviam ser efetivas, né? Quem conseguiu fazer acontecer, por que conseguiu, né? E quem conseguiu não fazer acontecer e por que conseguiu. É para isso que servem os trabalhos de campo, né? Isso. Ponto. Carlos, o nosso aluno, né, que fala diretamente de Moçambique. Olha, que honra. Que honra. Tá com uma pergunta aí para... Bom dia, Carlos. Bom dia, boa tarde. Bom dia para vocês, tarde para mim deste lado. Mas pronto, é interessante a aula e sempre que estou nestes debates, nestas aulas, mesmo estando em Moçambique e quando ouço a experiência brasileira, me parece uma fotocópia em algumas coisas, mas uma fotocópia mesmo. Estou a ver, por exemplo, agora colocava a questão da lei como ficção, não é, que em função dos interesses que nós temos, fazemos valer. E quero aproveitar um episódio interessante que está acontecendo neste momento em Moçambique, que tem a ver mesmo com esta questão da terra. Não é? A nossa lei de terra prevê a terra do Estado, né? Não pode ser vendida, ser alienada. E ela prevê que quando você mora, você está ocupando uma terra por 10 anos, você passa a ter direito a ela por boa fé.
Então, que ninguém tem que te retirar. E o que está acontecendo, tem em plena capital, no centro da cidade, há um mercado do peixe, um mercado antigo, em que teve lá um grupo de pescadores por mais de 30 anos, não é? Trabalhando, pescando, revendendo peixe naquele espaço. Agora, os interesses imobiliários, do negócio da imobiliária, tem interesse naquele lugar, tem plena marginal. O município construiu um novo mercado nas proximidades, retirou aqueles vendedores para aquele mercado do interesse dele. Ficou por aí 5 anos sem ninguém usar aquele espaço, estava meio que sem ninguém se aperceber de o que se passava ali. Vamos ver que este ano, do nada, começam grandes obras. Grandes obras. Os pescadores se manifestaram. Se a Constituição, a lei diz que, olha, porque eu vi 10 anos, tem direito a ser indemnizado por ter usado por boa fé. O município está dizendo que não. A terra é do Estado. Então, e não querem indemnizar a ele. O mais interessante nisto é o que depois aparece hoje nos meios de comunicação. Quem são os proprietários do grande projeto imobiliário que está ali? Aí é que está a questão que a professora colocava, de que precisa prestar atenção. Né? Quem são as pessoas, os agentes que fazem valer uma determinada lei, visibilizar uma e invisibilizar outra. Então, hoje vai aparecer está aparecendo nos órgãos de comunicação social uma lista